Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Hoje eu quero falar de O Terror, ou O Castelo do Terror, também conhecido, que é um filme de 1963, dirigido por Roger Corman e estrelado por Boris Karloff e Jack Nicholson. E eu quero falar do Corman, mais até do que do filme. Mas eu quero usar esse filme, dentro da vasta filmografia do Roger Corman, para trabalhar a própria ideia de cinema que eu gosto de defender neste canal. Roger Corman, em 1963, estava filmando O Corvo, que faz parte daquele ciclo do Corman vagamente inspirado nos contos do Edgar Allan Poe. Para O Corvo, ele tinha um baita elenco. Ele tinha Vincent Price, Boris Karloff, Peter Lorre e acho até que tinha o Basil Rathbone nessa versão. Ele tinha locações, era um filme B, como a maior parte da produção do Corman. E quando ele terminou de rodar O Corvo, ele olhou para a equipe e falou: olha, nós temos a locação desse castelo por mais alguns dias. E temos mais 2 dias do Boris Karloff. Por que não fazer um segundo filme? E ele sentou com a equipe, bolaram um roteiro. É um roteiro que, visto hoje, é só um amontoado de clichês de filme de terror, mas é delicioso. E rodaram 2 dias com o Boris Karloff e ainda usaram algumas cenas descartadas do Corvo, cenas do Karloff sozinho, e fizeram um segundo filme. E quando eu assisti esse filme, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, na TV preto e branco, no quarto dos meus pais, que é onde ficava a televisão, lá em Montevidéu. E, gente, aquilo foi inacreditável. Era um filme cheio dos lugares comuns, de castelos com masmorras, de pessoas com identidade trocada, de maldições, de monstros, de fantasmas. Tudo que uma criança adora nesse tipo de história, especialmente no final, que eu só fui entender recentemente, depois que eu revi o filme no YouTube. Mas esse episódio retrata a maneira como Corman percebia o cinema, essa ideia técnica de produzir um entretenimento sólido, barato e destinado às matinês, aqueles programas duplos em que tinha o filme principal com estrelas de Hollywood e tudo de primeira linha, e o filme B, o segundo filme. Toda a carreira do Corman é baseada exatamente nos filmes B. E aí vai de westerns, filmes de guerra, filmes de terror, filmes de gangsters. E alguns deles vocês vão conhecer muito mais porque depois foram refilmados por gente que adorava o Corman e resolveu refazer os filmes. Eu não sei por quê, porque se você vê uma coisa que é boa, para que você vai querer colocar sua marca ali, né? É o ego da indústria. Mas, por exemplo, A Pequena Loja de Horrores, a versão original é do Corman, em preto e branco, com o Jack Nicholson fazendo uma ponta. E aí vocês vão perceber que nos anos 60, quem descobriu e projetou o Jack Nicholson
foi o Roger Corman. E como ele, Dennis Hopper, Peter Fonda, Bruce Dern, uma boa parte daquela geração, até o De Niro começou nos filmes do Corman. Steve McQueen teve uma passagem curtíssima. Corman foi ao longo desses mais de 50 anos de carreira uma escola propriamente dita. Com ele, mais de uma geração aprendeu a cozinha de se fazer um filme. Como é que você coloca um filme para funcionar? Como é que você pega um orçamento ridículo de poucas dezenas de milhares de dólares e uma equipe boa, comprometida e atores em princípio ou em final de carreira e põe para funcionar e faz filmes legais, que são filmes baratos, que você não vai perder dinheiro, você não vai, mas é divertido, é interessante, é fascinante. Corman está vivo. Tem, gente, praticamente 98 anos, eu creio. E a última participação creditada dele como ator, que eu tenho referência, é no filme de 2008 do Jonathan Demme, que chama O Casamento de Raquel. E eu vi esse filme recentemente e sempre penso como o Jonathan Demme é daqueles diretores que ficou estigmatizado com os filmes do Hannibal e alguma coisa aqui ou ali de um terror mais alienígena ou serial killer, mas que ele também é um bom diretor de dramas. E é um dos diretores que o Corman apadrinhou, de quem ele foi mentor. E essa lista tem figuras ilustríssimas e tem figuras menos conhecidas, mas Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, todos eles foram em um momento do início de suas carreiras orientados por Roger Corman. John Milius, Joe Dante, gente, toda essa geração que hoje está beirando a casa dos 70 para 80 e que tem todo esse prestígio cinematográfico, quando começou com o Corman, fazendo esse tipo de filme que muitas vezes mal e mal tem 1h30, nenhuma pretensão, feitos com orçamentos baratíssimos e feitos na raça, por amor ao cinema e pela ideia de que o entretenimento tem que ser honesto. E aí, muitas coisas que eu gostaria de dizer passam pelo lado do depoimento pessoal. Então esse aqui é um vídeo que é feito muito mais por carinho do que pela ideia de defender esse projeto de cinema. Eu defendo esse projeto de cinema, eu defendo filmes de arte, eu defendo até que dá para encontrar valor em filmes de grande bilheteria, em blockbusters, se você fizer um tremendo esforço. Mas eu sou a pessoa que sempre vai apreciar esse tipo de filme em que a questão do faturamento não é a questão principal, em que a questão principal é o cinema como arte, o cinema como entretenimento, o cinema como uma produção feita por pessoas para pessoas, e não como a megalomania de um estúdio que quer ocupar todos os cinemas possíveis e imagináveis e faturar bilhões e bilhões para bater recordes. Então,
Eu defendo esse tipo de cinema e tenho defendido nesse canal desde o início. Mas a minha relação com os filmes do Corman é uma relação de carinho e é uma relação que passa por entender a maneira como ele acolhia as pessoas em seu entorno, as pessoas que fizeram parte desse projeto de décadas do Corman, de transformar o cinema em algo divertido e interessante e estimulante de ser realizado. Não só de ser assistido, mas que as pessoas que estão lá, que não seja um trabalho nem burocrático, nem obrigatório, nem cansativo, mas que seja divertido. E eu vou lembrar uma entrevista do Vincent Price que eu assisti há muito tempo, diria que para mais de década e meia, em que ele se referia ao Corman com muito carinho e explicava a situação de atores da sua geração. Quando os atores do método surgiram, e a gente entende por atores do método a geração do Marlon Brando, Paul Newman, Steve McQueen e toda aquela maneira de fazer cinema que tornou obsoletos muitos atores que na década de 40 eram figuras icônicas. Por quê? Porque a maneira de representar do método do Lee Strasberg e do Actors Studio era o mais natural possível. Então você tem o Marlon Brando no set lá de um bonde chamado Desejo, da peça do Tennessee Williams, sabe, se movimentando em cena feito um macaco com urticária e grunhindo as falas. E o pessoal achando que isso era sabe, se tornando um ícone. Você tem atores geniais do método, mas o seu exemplo maior, que é o Marlon Brando, nunca foi um bom ator. E eu não entendo o que as pessoas veem nele. Mas aí é que tá, pessoas da geração anterior que tinham a formação de teatro, como Laurence Olivier, ou que tinham essa formação de um cinema mais canastrão, como o Vincent Price, de repente não tinham mais trabalho, porque não se fazia mais filmes de época. Nos anos 60, começaram a se multiplicar aqueles filmes de dramas humanos, de juventude transviada, de gente que... E não havia mais lugar. E o Corman, nessa época, estava filmando esse ciclo sobre o Edgar Allan Poe. Então, ele deu lugar a esses atores mais antigos, esses atores com uma representação impostada, com um gestual largo e majestoso, que num filme como Os Três Mosqueteiros seriam ótimos, mas que num filme como Easy Rider seriam ridículos. Então, esses filmes do ciclo do Corman sobre Edgar Allan Poe são geniais. Você tem o Karloff, o Vincent Price, o Peter Lorre, o Rathbone, são atores de uma outra escola e que começaram a ficar frustrados, não só por não ter trabalho, mas por não ter mais reconhecimento, por serem vistos como peças de museu. O acolhimento que o Corman deu ao Vincent Price permitiu que ele tivesse uma sobrevida na carreira até o momento em que ele se foi. Ele participou dos filmes do Tim Burton, aliás, outro dos discípulos do Corman, e ele continuou na ativa. É uma delicadeza, e quando o Vincent Price explica isso, ele se refere à questão do vernáculo, à questão de que a geração dele foi a última a falar na norma culta ao representar. Isso se perdeu. Mesmo hoje, quando se faz um filme de época, não se usa a norma culta. E você vê gente, sabe, atores
representando pessoas no século XIX, falando com o mesmo sotaque de New Jersey, da família Soprano ou do Carlos Baker. Sabe, hoje há muito menos respeito e há muito mais interesse em ganhar dinheiro. E é isso que, para mim, transforma muitos dos blockbusters em besteiras, em coisas descartáveis. Não há, não, não se sustentam. Mas os filmes do Corman são filmes B, são filmes baratos e são filmes eficientes. Você tem A Mulher Vespa, que tem no YouTube, gente. O problema é que muitos desses que tem no YouTube não tem legenda em português, então vocês vão ter que assistir em inglês ou procurar algum outro lugar onde tenha legenda em português. Mas olha, são deliciosos, filmes de alienígenas, filmes de cientistas malucos, filmes desse terror que tá a um passo da comédia, mas que ainda tem pretensão de ser assustador, sem ser sanguinolento. Há muita coisa em preto e branco dos anos 50, depois trabalhos coloridos. O Ciclo sobre Edgar Allan Poe tem um trabalho com cor muito interessante. A cor é usada um pouco como Almodóvar usava no início de carreira. A cor é usada para expressar sentimentos. E é muito bem feito, é muito bem acabado. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro filmes B desse tipo. Eu adoro filmes trash, eu adoro cinema de arte também, mas eu tenho um carinho especial pelo filme B, aquele que ninguém dá nada, aquele que era passado na matinê, para que as pessoas tivessem tempo de chegar ao cinema e não perdessem o início do filme principal. Passava-se o noticiário, depois o filme B e depois o filme principal. Numa época, lá nos anos 60 e 50, em que o cinema era uma diversão familiar, relativamente barata e que permitia que as pessoas que trabalhavam a semana inteira tivessem um lazer no final de semana. Então você ia ao cinema e você ficava horas. Não como agora, que você tem a sessão uma após a outra, repetindo e repetindo, para você ter o máximo de bilheteria possível. Era uma outra época, é claro, a população era menor, há uma porção de coisas a se considerar, mas o que me seduz nos filmes do Corman é exatamente o quanto eles se adequam ao seu fim, o quanto eles são honestos em relação ao que pretendem. Alguns viraram cult porque toda essa geração de diretores que ele formou, posteriormente, começaram a resgatar e a mostrar para as pessoas. Mas uma coisa que eu creio que a gente precisa abordar é que o público dos Estados Unidos não é um público com bagagem para assistir nada muito elaborado. Você tem nichos onde as pessoas são mais educadas, têm um acesso maior à erudição e a referências, mas a maior parte do público dos Estados Unidos nem assiste filmes estrangeiros porque não lê legendas. Então, era muito comum que quando o Corman estava apadrinhando um grupo de jovens diretores, que ele lhes mostrasse filmes europeus. E foi assim com que essa geração do Scorsese conseguiu tomar contato com Truffaut, Fellini,
Antonioni e Bergman. E você vê o impacto disso em seus filmes posteriores. Você vê o impacto que o Corman criou na maneira como esses seus apadrinhados viam o cinema e como consumiam cinema. E eu creio que isso é maravilhoso. Não digo que nós temos um cinema de qualidade até hoje, graças ao Roger Corman, porque isso seria fazer uma relação de causa e efeito muito ousada. Talvez esses diretores, por serem pessoas tão talentosas, certamente acabariam eventualmente tomando contato com o cinema europeu. Mas o Corman costumava comprar os direitos de um ou outro filme desses grandes cineastas europeus em que os Estados Unidos não tinha nenhum interesse, e ele os exibia, sabe? Ele comercializava esses direitos. Não fez nenhuma fortuna fazendo isso, porque não era um cinema que tivesse procura nos Estados Unidos, mas isso apresentou esse cinema de qualidade para várias pessoas e criou um mínimo de público nichado aqui e ali entre os universitários para um cinema de qualidade maior. E isso é sensacional. Como eu disse, ou se eu não disse, estou dizendo agora, Corman nasceu em 1926. Ele é formado em engenharia pela Universidade de Stanford e ele fez algumas disciplinas de literatura inglesa em Oxford. Ele fez uma temporada de filmes na Europa, né, filmando em vários países. Ele tem uma obra creditada e não creditada entre produção e direção e atuação de perto de 400 títulos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E se você é um cinéfilo e nunca ouviu falar do Roger Corman, alguma coisa está errada com as suas referências. Não digo que todo mundo tem que conhecer tudo, porque isso é impossível. Certamente você terá referências que eu não tenho. Mas para entender o cinema da segunda metade do século XX nos Estados Unidos, é importantíssimo conhecer o Roger Corman. Então, eu sugiro que vocês se aventurem pelo YouTube, porque tem vários filmes dele que dá para assistir em cópias boas. Eu sugiro que vocês se aventurem de outros modos que talvez eu não deveria falar, mas que existem. Então, porque assistir só o que a indústria do entretenimento empurra na nossa cara ano após ano, acaba meio que limitando a nossa capacidade de reagir, acaba meio que conduzindo a nossa noção de gosto pessoal para o que se quer que a gente assista e não para o que a gente deveria assistir. Então, como eu disse já várias vezes aqui, abra a sua percepção para novas experiências. Conheça coisas diferentes. Não é só assistir os filmes que estão na relação do Oscar, não é só assistir o que foi premiado em Cannes ou no Festival Sundance. Isso é importante em uma certa medida, mas muitas vezes aqueles realizadores que vez por outra são homenageados com o Oscar honorário, que é praticamente o prêmio do remorso da indústria do entretenimento, e alguns nem chegam a receber esse tipo de prêmio e acabam sendo premiados em festivais quase desconhecidos da Europa ou da América Latina.
Às vezes, conhecer esses outros realizadores pode proporcionar experiências incríveis. Eu fui descobrir que o terror era do Roger Corman quando assisti O Corvo, anos depois, lá no fim dos anos 80, e reconheci as locações e fui tentar achar esse filme e nunca encontrei. Somente agora que a internet dispõe desse acervo gigantesco é que a gente consegue localizar esse e outros filmes. Então, é isso, gente. Esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes sobre o Roger Corman e o filme O Terror de 1963. Eu não quis dar nenhum spoiler porque é uma experiência deliciosa. E depois, quem assistir, vem aqui nos comentários para a gente conversar sobre o final do filme, porque eu só fui me tocar sobre o que significava a moça muito recentemente. E isso é interessantíssimo de ser abordado. E é isso, gente. Até a próxima.